são as BDRs, o que que significa BDR, quais são os tipos, se tem algum tipo de classificação, quais são alguns exemplos do que eu posso comprar, né, como que eu compro elas, que momento que eu posso comprar elas. Vamos entrar então um pouquinho mais a fundo nesse tipo de ativo para vocês entenderem se fazem sentido colocar na sua carteira de investimentos, tá? Então, qual que é o significado de BDR? Então, é Brazilian Depository Recipes. Esse é o significado de BDRs, tá? Então, o que que isso significa? Eles são valores mobiliários emitidos no Brasil por empresas em outros países e que não são negociadas aqui no Brasil e que possuem como lastro os ativos emitidos lá no exterior. Nossa, o que que isso significa, tá? Então, imagina que aquelas, empresas que eu mostrei para vocês, elas são negociadas lá fora, mas elas querem ter, de alguma maneira, eh algum vínculo, assim, com outros países em que ela não negocia, diretamente na bolsa. Então, se você entrar na bolsa de valores brasileira, você não vai encontrar ações diretas, a Amazon negociando as ações delas na bolsa brasileira. Isso não existe. Mas o que que existe? Existe justamente, um lastro, alguém que pega, que tem essas ações, tá? Uma empresa, né, uma instituição que ela possui essas ações e ela emite recibos que são negociadas na Bolsa de Valores brasileiras, tá? Então, você não é diretamente o sócio, você compra os recibos, né, de alguém que possui a custódia dessas ações lá fora, tá bom? Então, esse é um tipo de exposição exterior, ele tem, é como se tivesse um intermediário. Eu tenho uma imagem em seguida, eu mostro para vocês, tá? Então, ó, BDR acontece justamente isso, ó, você, não é que você compra uma ação, não é que você é sócio direto, de uma daquelas empresas. Então, quando você está aqui no Brasil, você compra uma ação brasileira, faz de conta que eu comprei ações de Petrobras, você imediatamente você vira sócio, né, da empresa, você tem sociedade, você tem cotas dos ativos dessa empresa, então você tem ações diretas. Mas no caso de BDRs, apesar de ser muito parecido à compra, você não é sócio direto. É como você tivesse recebido um recibo, né, de alguém que tem essas ações lá fora. Então, alguém lá fora tem essas ações e ela emite um recibo para você que então tem uma correlação com as empresas lá fora. Então, como que funciona, né? Uma instituição depositária no Brasil compra ações em empresa no exterior e emite recibos no Brasil lastreado nessas ações. Então, é justamente esse desenho aqui, ó. Deixa eu até pegar o pincel. Então, ó, tem a empresa aqui, né? As empresas que a gente está acostumada a ver, Nike, Microsoft, Apple, que são empresas lá de fora. Aí, aqui no Brasil, tem uma instituição depositária. Então, essa instituição depositária, que ela vai ser meio que o intermediário, ela que vai ter as ações que elas são lastreadas nas ações lá fora, e elas vão emitir um recibo aqui, ó, uma BDR, que é como se fosse um recibo que é negociado nas bolsas de valores e que a gente compra, tá? Então, não quer dizer que você está comprando diretamente, que significaria isso, né? Você vai ser sócio direto, mas você vai ter um intermediário que ele sim emite recibos que são lastreados em ações lá fora. Então, tem essa instituição depositária como intermediário no caso das BDRs, tá? Então, você tem uma exposição, mas ela é uma exposição com um intermediário. Você tem exposição às ações de Apple, de Microsoft, de Nike, de qualquer empresa que você quiser e que tiver BDRs aqui no Brasil, negociadas, mas elas só serão negociadas se tiver uma instituição depositária que emite essas BDR, que emite esses recibos, e esses recibos, sim, eles são negociados entre os investidores e aí, esses recibos aqui, ó, aí eles sim vão funcionar muito parecido com as ações. É eles que vão ser negociados, que haverá compra e venda.
tá? Então, o comportamento, os valores, eles não são necessariamente iguais ao às ações lá fora, mas os gráficos, eles tendem a ser muito parecidos, tá? Porque a velocidade de compra, venda, volume, interesse de negociação, ele vai seguindo meio que o padrão externo, tá? Então, é uma maneira de vocês comprarem tudo aqui no Brasil. Agora, seria diferente, por exemplo, se você quisesse comprar aqui, ó, uma ação da Apple diretamente do exterior, o que que você precisaria fazer? Você precisaria mandar dinheiro lá para fora, fazer um câmbio, comprar dólares para depois, aí sim, poder comprar essas ações internacionais. E nesse caso, não. O que que você faz? Você já pega e já compra esses recibos diretamente em real, então você não precisa ficar fazendo conversão nem tudo mais, você já compra ela já, o valor delas lá na Bolsa de Valores, elas já estão em reais, tá? E é muito semelhante à compra como se fosse uma da ação. Então, você entra lá no home broker e compra a sua BDR. E aí você está exposto a diversas empresas lá do exterior, tá bom? Sem precisar abrir uma conta no exterior, sem precisar fazer câmbio, sem precisar ter acesso a outras línguas, tradução e tudo mais. Às vezes você não entende muito bem, principalmente de né, nesse mundo financeiro, tem várias linguagens muito técnicas, então você não precisa ter este trabalho de ter que ficar traduzindo nem nada, e você consegue ter essa exposição ao exterior com essas empresas, tá bom? Aqui eu vou trazer algumas coisas referentes às BDRs, é só para vocês entenderem que elas existem, mas em nada vai modificar a compra ou a aquisição e tudo mais, tá? É só para vocês entenderem que existem esses tipos, tá? Então, as BDR, elas existem os tipos patrocinadas e não patrocinadas, tá? Então, na patrocinada, a empresa emissora, então essa daqui, ó, a instituição emissora, deixa eu pegar o pincel aqui, ela participa do programa contratando emissora, é essa daqui, ó. Ela contrata uma instituição depositária e única, e aí coloca o papel no Brasil. Então, faz de conta que tem a Apple, a própria Apple, ela tem muito interesse de colocar as cotas expostas no Brasil, então ela diretamente tem uma única instituição depositária e vem aqui para os investidores, tá? Então, esse é o tipo patrocinada, tá? Qual que é o outro tipo? São as não patrocinadas. Então, a iniciativa de lançar esses recibos aqui elas vêm não das empresas emissoras, então essas empresas emissoras, elas pouco sabem que isso está acontecendo, mas sim é controlado aqui, ó, pela instituição depositária. Então tem instituições depositárias que elas sim têm muito interesse em fazer em si esse intermediador. Então ela pega ações aqui, né, da Apple, da Microsoft, e ela emite sem que seja vindo esse interesse da empresa emissora, tá? Então, essa é a diferença entre BDRs do tipo patrocinada e não patrocinada. No Brasil, a grande maioria, qual que é? São as BDRs não patrocinadas. Então, são várias instituições, né, depositárias, que elas sim emitem esses recibos para os investidores, para a gente ter acesso a essas empresas, tá? Bom, então também tem outra classificação aqui também, não vai fazer diferença nos seus investimentos, mas é apenas para vocês saberem que existe, que são os níveis de BDR. Então tem o nível 1, que o primeiro não precisa ter registro na CVN, porque ele é um mercado de balcão, então ela é fora do mercado da Bolsa de Valores, tá? O mercado de balcão é a negociação direta entre interessados, ela não tem registro e tudo mais na Bolsa de Valores, tá bom? Agora, as de nível 2 e nível 3, que são as que nós temos contatos, as empresas emissoras, elas precisam ter registro aqui na CVM, então tem uma pequena diferença em 2 e 3, né? E tem registro, ou a empresa que emite ter registro na CVM, e precisam também seguir as regras de transparências aqui do Brasil, tá bom? Então, esses são os tipos de níveis de BDR.
E aqui, ó, vamos falar um pouquinho também, né, uma diferença, como que é a diferença na hora da tributação, tá? Tem uma pequena diferença com relação às ações. Se você colocar tudo no mesmo bolo, assim, é ação, é tudo junto, você pode ter o perigo de não pagar algum imposto, de não declarar e tudo mais, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que as tributações, elas vão variando de acordo com os tipos de ativo. Então, as ações funcionam de uma maneira, os fundos imobiliários funcionam de outra maneira, as ETFs funcionam de outra maneira e as BDRs funcionam de outra maneira, tá? Às vezes as regras são parecidas, mas vocês têm que, a compra e venda tem que ser controladas separadamente, tá bom? Elas não podem estar tudo no mesmo bolo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, como que funciona a tributação? A tributação é 15% em cima do lucro obtido nas negociações, tá? Então, você paga uma tributação de 15%. Não há isenção. Então, aqui, ó, a primeira coisa, né? É, você só vai pagar os 15% se vocês tiverem lucro, tá? Se vocês venderem no prejuízo, aí não tem problema. Não há isenção para vendas abaixo de R$ 20.000 na bolsa. O que que acontece? Essa regra de isenção de R$ 20.000 por mês na bolsa com lucro é uma regra para ações. Então, em ações, se você faz negociações, essas negociações de venda, elas estão abaixo de R$ 20.000 com lucro, você não paga imposto. Aí, a partir do acima de R$ 20.000, não, você negociou, sei lá, 25.000, você teve vendas em 25.000 e você teve um lucro de R$ 3.000 nessas vendas, tá? Em cima desses R$ 3.000 que você vai pagar o imposto de renda. Já nas BDRs, ela não tem essa regra de isenção, ou seja, se você vender com lucro, você já precisa pagar esse imposto de renda, tá? Que é através de DARFs, vocês precisam emitir uma DARF e pagar esse imposto de renda. E entendam que ninguém vai falar isso para vocês. Ninguém vai falar, olha, você vendeu BDR, tá assim, você precisa pagar. Vocês que precisam cuidar dessa parte, vocês que precisam cuidar para entender quais que são as regras do jogo. Por isso que é tão importante para cada tipo de ativo vocês entenderem bem as regras do jogo, tá? Vendeu BDR, então vocês precisam pagar DARF, vocês precisam pagar imposto de renda, tá bom? Declarar se a aquisição for maior de R$ 1.000 e se recebeu dividendos ou se fez de operações de venda com lucro ou prejuízo. Então, essa é a regra daqui que você precisa declarar de qualquer maneira. Então, se você tem mais de R$ 1.000, você precisa declarar. Se você recebeu dividendos, você precisa declarar. Se você fez operação de venda com lucro, você precisa declarar, tá? Então, sempre você precisa declarar a questão da BDR, não tem a isenção dos 20.000 e ela é um pouquinho diferente das ações, tá bom? Principalmente por essa questão de não ter essa isenção de R$ 20.000 por mês. Coisa que é muito comum, né? Para quem tem ações, isso é bem normal. Às vezes as pessoas até controlam para vender menos de R$ 20.000 por mês para não pagar imposto de renda. Na BDR, uma vez que você negociou, você necessariamente paga, tá? E os controles principalmente, por exemplo, de prejuízo, né, de você compensar prejuízo no futuro, tudo mais, tem que ser de cada caixinha, por isso que eu falei que é separado. Então, por exemplo, se você vender uma BDR com prejuízo, você pode compensar o seu prejuízo numa próxima venda com lucro, mas tem que ser BDR com BDR, então tem que ser sempre nas mesmas caixinhas. Você não pode compensar um prejuízo de ações com BDRs, tá bom? Então, muita atenção, é interessante ter exposição com BDRs, tem essa facilidade, mas uma vez que você vendeu as ações, vocês precisam, e elas tiverem lucro, vocês precisam pagar imposto de renda, tá bom? Bom, vamos aqui para alguns exemplos, né, das BDRs, como que a gente pode comprar na bolsa de valores. Primeira coisa, onde que a gente encontra essas BDRs? Vocês vão encontrar exatamente no mesmo lugar das ações. Então, vocês vão lá em ações, no seu home broker, na sua corretora. Então, é no local que vocês fazem as negociações de ações. Da mesma maneira que você compra ação, você vai comprar essas BDRs, tá bom?
quais que são alguns tickers, alguns códigos. Então, aqui não é uma recomendação, é apenas para vocês terem uma ideia de como que elas são negociadas, quais que são as letrinhas, os números e uma ideia de valor também por cota, tá bom? Aqui eu trouxe algumas mais famosas, então, o primeiro aqui é a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram. Então, ela tem o ticker aqui, ó, M1TA34, e o valor de uma cota dela é de 94,62. Isso daqui é o valor da época que eu fiz a apresentação, tá bom, gente? Então, não vai ser exatamente isso, mas é apenas para fins didáticos, para vocês terem uma ideia de quanto custa uma cota dessas BDRs, tá? É, observem aqui que todas elas têm esse final 34 ou 33. Então, para vocês terem uma ideia, quando que é uma BDR, às vezes vocês estão vendo em alguma apresentação ou algum fechamento de mercado, quando vocês virem que tem o final 33 ou 34, provavelmente são BDR. Então, não são ações do local, elas são esses recibos, tá bom? Esses recibos de ações exteriores. A Amazon é AMZO 34, em torno de R$ 49. Netflix, né? NFLX 34, então em torno de R$ 69. A Tesla, né? Do Elon Musk, TSLA 34, em torno de R$ 29. Aqui deve estar bem maior, porque eu peguei o dia que eu fiz a apresentação, estava embaixo. A Disney, a Disney, 34, 36 e 46, mais ou menos. A Apple, a APL 34, em torno de R$ 52. A Microsoft MSFT 34, em torno de R$ 94. E a Google GOGL 34, em torno de R$ 77, tá bom? Então, aqui estão alguns exemplos, tá? Os exemplos são imensos. Pensa em qualquer farmacêutica que vocês conhecerem, em qualquer empresa de consumo que vocês conhecerem, qualquer empresa famosa lá de fora, provavelmente ela vai ter BDRs expostas aqui no Brasil, tá bom? Os preços por unidade são essa, então a cota mínima ela é alta, tá? Então os preços por unidade eles são meio altos mesmo. E os finais aqui são 33 e 44, vocês compram nas próprias corretoras, e é isso, assim, ó, e aí você pode fazer uma exposição, uma diversificação das empresas que vocês têm interesse, tá bom? Se vocês têm, assim, por exemplo, será que tem BDR dessa empresa? É só ir no Google, gente, coloca, sei lá, Pfizer, tem BDR de Pfizer no Brasil? Coloca BDR Pfizer, provavelmente já vai aparecer o ticker com esse código. Então, se tiver esse final 33, 34, é o que é negociado mesmo, tá bom?